Vamos meditar na palavra de Deus hoje de manhã? Eu vou convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Obrigado, Felipe. Capítulo 2, versículo 15. Os cuidados do pastor aprovado. Esse versículo, meus irmãos, é um versículo poderoso, poderoso. Então, abra aí a sua Bíblia, hoje de manhã, a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o pastor Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos meditar, tomando esse clima, esse ambiente do ministério pastoral, do dia do pastor. Vamos ver aqui o conselho, o último conselho do grande apóstolo ao seu filho amado na fé, Timóteo, e o que a gente pode também retirar para nossas vidas nessa manhã. Leia comigo o versículo 15 apenas. Nos diz o seguinte, aqui na minha versão, como sempre estou usando a nova Almeida atualizada, mas ela confere com a versão que você tem aí na sua semelhança. Nós temos aqui também projetada para você. Vamos ler então. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã em que queremos dedicar esses minutos a entender esse chamado tão especial, esse ministério tão sagrado, ó Deus, esse ofício tão cheio de honra, que é o ministério pastoral. Queremos fazê-lo, ó Deus, no auxílio do Teu Espírito Santo, que as pessoas que estão aqui, que as pessoas que nos acompanham, também se envolvam, ó Deus, na grandiosidade dessa obra, que a gente perceba a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do que o Senhor faz, ó Deus, através da palavra, através do conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. E como homens incendiados pelo Teu chamado, mudaram o mundo e ainda estão mudando, Senhor, estão transformando, estão agindo como verdadeiras chamas vivas no mundo, meu Pai. Que nessa manhã, nosso coração também se aquente, se aqueça com esses princípios que o Senhor, ó Deus, pôs no coração do apóstolo, que o transferiu para o seu filho na fé e que hoje está ao nosso dispor, meu Deus, que a gente abrace com todo carinho, com todo amor em nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o que nós temos aqui diante de nós é o que a Bíblia chama, ou os estudiosos da Bíblia chamam de epístolas pastorais. O que são as epístolas pastorais? São um conjunto de cartas do Novo Testamento em que nós temos o apóstolo, no caso Paulo, aqui se debruçando ou escrevendo para pessoas específicas. Vocês sabem que cartas como Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, são dirigidas para uma coletividade, para igrejas, mas existe um grupo de cartas chamadas epístolas pastorais, que são dirigidas a pessoas específicas. Essas cartas são 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Elas causaram alguma controvérsia durante a história da igreja, justamente por conta da sua particularidade. Por que uma carta enviada para uma pessoa serviria à igreja? Deveria estar na Bíblia. Mas foi do agrado do Espírito Santo que tudo que foi escrito também servisse para nós como igreja. Meus irmãos, e ao olhar essa segunda carta do apóstolo Paulo, nós temos uma preciosidade aqui. Vocês sabem que a segunda carta a Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo. Nesse momento, ele estava em Roma, na capital do Império Romano, numa prisão, numa masmorra chamada Masmorra Mamertina, um local frio, fétido, sujo, de onde as pessoas só saíam leprosas ou para a morte. Não há mais esperança para ele. Ele sabe que o seu ministério chegou ao fim. Não é igual à primeira prisão onde ele está em 1 Timóteo, em que ele tem esperança de sair, que ele estava numa casa alugada. Agora não,
terrível Nero o prendeu e dali o apóstolo só sairia com a sua cabeça decepada. Paulo sente isso e escreve essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, com desejo de animá-lo. E a segunda carta de Timóteo difere-se da primeira carta, porque na primeira carta, além desse clima de libertação, o apóstolo também faz uma recomendação que se estende à igreja, como Timóteo deve cuidar da igreja. Ela é mais eclesiástica nesse sentido. Na segunda carta a Timóteo, o clima é mais pessoal. O apóstolo começa falando em 2 Timóteo, meu filho amado, Timóteo. E ele transfere, quando a gente lê os capítulos de 2 Timóteo, todo o seu cuidado, todo o seu carinho, toda a sabedoria do velho apóstolo para aquele jovem pastor, filho mesmo, que agora vai ficar sozinho, que vai ter que continuar com o ministério da obra do Evangelho. Eu queria que você olhasse então com carinho. Nós estamos aqui no declinar do ano 67 depois de Cristo. Paulo foi morto provavelmente no ano 68, como já falei, degolado pela guarda romana, pela ordem de Nero. O objetivo, queridos, dessa segunda carta, como eu já falei para vocês, é alcançar o coração de Timóteo, falar sobre o seu comportamento pessoal, a sua conduta. Timóteo, como você deve se portar como pastor, como é que deve ser o comportamento do pastor diante da sua igreja. E a ênfase desse capítulo 2, quando nós olhamos para esse capítulo 2, todo o capítulo 2, nós percebemos que Paulo continua sendo o mesmo apóstolo atencioso, caridoso, percebendo os perigos que havia naquele momento. O versículo 15 está dentro de um contexto que fala de problema da igreja, é verdade, meus irmãos. Isso, eu queria chamar também a sua atenção para isso. Às vezes as pessoas não percebem isso, mas as cartas do Novo Testamento, elas estão envolvidas num clima de desvios doutrinários das igrejas ali. Paulo escreve aos Romanos, escreve aos Tessalonicenses para tentar fazer os irmãos voltarem à sã doutrina, e as igrejas não têm nem 100 anos. Foram igrejas fundadas pelos apóstolos, que já apresentam problemas de heresia, que já apresentam problemas de dificuldade de relacionamentos. Portanto, nós não devemos estranhar o problema dentro da igreja. E o apóstolo e o pastor devem estar atencioso para isso. Preste atenção aqui em mim, por favor. A ênfase do capítulo 2 é que Timóteo estava enfrentando de alguma maneira uma dificuldade de fala com pessoas que estavam aparecendo na igreja, estavam tentando captar seguidores. Já havia alguns pretensos pastores, alguns pretensos mestres, que estavam tentando desvirtuar a palavra de Deus, conquistar, como já falei para vocês, seguidores, pela perspicácia, pela palavra, pela eloquência, pelos argumentos. É isso que ele diz no versículo 14, se você olhar para aí na sua Bíblia, se você olhar o texto, capítulo 2, ele diz para Timóteo, olha, evitem, relembre tudo que eu falei para você, Timóteo, e diga para essas pessoas, para os irmãos da igreja, que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. O versículo posterior ao versículo 15, continua no mesmo sentido. Evite igualmente falatórios inúteis, profanos, pois os que se entregam a esse tipo de falatório avançarão cada vez mais na impiedade. E ele cita, por exemplo, 2 exemplos de falsos mestres que estavam se levantando ali, Himeneu e Fileto. O versículo 15 está aqui não por acaso, né? O versículo 15 é para mostrar qual deve ser a ocupação máxima do pastor. O objetivo aqui do apóstolo, nesse pequeno versículo, é traçar a figura do pastor, do líder espiritual, como um obreiro. Paulo já tinha usado algumas outras figuras, como a figura do soldado, do atleta, do lavrador, mas aqui ele escolhe uma outra figura, uma figura que nós vamos explorar agora de manhã. Eu vou falar sobre ela alguns minutinhos, mas eu queria que você observasse que aqui Paulo está dizendo, olha meu filho, como alguém que está trabalhando no Evangelho, você deve se desviar dessas distrações, dessas vaidades, dessas tentações
que um pastor sofre para que você apresente a sua obra perfeita num dia em que o Senhor Jesus Cristo for inspecioná-la. Portanto, meus irmãos, se a gente pudesse tirar um grande tema para essa mensagem, seria o seguinte: o pastor é um servidor da palavra, que pelo seu manuseio diligente e correto, busca a aprovação de Deus. É isso que esse versículo está falando, significa. O pastor é um servidor da palavra, é um obreiro, que pelo manuseio da palavra, pelo seu manuseio diligente e correto, busca a aprovação de Deus. Por isso, meus irmãos, hoje de manhã nós dirigimos essa palavra, segundo o apóstolo Paulo, não apenas para aquele que abraçou o ministério, para aquele que é pastor, obviamente, a essa aplicação imediata, mas essa palavra, como eu já falei, é para qualquer líder na igreja. Se você é um líder de ministério, se você é professor de escola bíblica dominical, se você dirige algum ministério nessa igreja, essa palavra é para você, meu irmão. Mas se você não se encontra em posição de liderança, essa palavra também é para você, meu querido irmão. Se você lida com pessoas, se você cuida de pessoas, se sob a sua responsabilidade está mostrar a outros como se portar através do Evangelho de Cristo, o que é que Cristo pode fazer na sua vida, essa palavra é para você também. Mas eu vou além, nós estamos falando do que o versículo 15 chama de palavra da verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino. Portanto, o versículo 15 também é para qualquer pessoa que está aqui hoje de manhã, mesmo você que no seu coração duvida de Deus, não crê na existência de um ser superior, está nos acompanhando agora, essa palavra também é para você, e eu quero que você preste atenção, como o Evangelho pode transformar a vida de uma pessoa, como pode revolucionar a mente de alguém, como fez com o apóstolo Paulo. Nessa manhã eu queria deixar rapidamente, muito brevemente, 3 cuidados que o apóstolo passa para um pastor que quer ser aprovado diante de Deus. Portanto, 3 cuidados do pastor aprovado. O primeiro cuidado, meus irmãos, é que o pastor aprovado atenta preparadamente para servir a Deus. O pastor aprovado, o líder, o cristão, aquele que se apega a Cristo, que confessa Cristo no seu coração, ele precisa atentar preparadamente para servir a Deus. E o que isso significa? Ou como essa ideia surgiu para você, Harrison? Versículo 15, a parte A. O versículo começa dizendo: procure. No grego é uma ideia de imediatidade. Timóteo, meu filho, Paulo diz para ele, com zelo, com esforço, de maneira apta, de maneira rápida, de maneira pronta, se apresente. Mas se apresente para quê? Por que Timóteo deve ter essa urgência? Vem a segunda palavra, apresentar-se a Deus. Essa palavra no grego significa, meus irmãos, alguém que se põe a serviço, que se coloca à disposição do trabalho, que diz positivo e operante. Estou aqui pronto, apto. Eu tenho toda a capacidade de agora exercer esse serviço. É esse o chamamento que Paulo está fazendo para Timóteo. Meu filho, com respeito ao Evangelho de Cristo, se coloque como uma sentinela que está devidamente fardada, armada e preparada para enfrentar a noite. E vem, daqui a pouquinho, na verdade agora, né, vem o último termo desse primeiro versículo, dessa primeira parte, que eu queria chamar a sua atenção, que também é muito interessante. Por que dessa urgência? Por que dessa prontidão? Porque ele precisa se apresentar aprovado. A palavra no grego, meus irmãos, descreve um processo de provação, de purificação, alguém que passou por teste, alguém que passou por um processo de averiguação da sua genuinidade. Na verdade, essa palavra era usada pelos gregos para testar os metais pelos quais se usava para fazer dinheiro. Você já viu um filme ou um desenho em que alguém pega a moedinha e morde, né, para ver se ela não
se ela não, como é que é? Ela não amassa, né? Se ela não pende, para ver se o metal realmente é um metal nobre, digno de ser dinheiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, se apresente a Deus como um genuíno metal, pronto a ser usado no serviço de Deus. Aliás, é isso que diz aqui o versículo 20, Timóteo: numa grande casa há muitos utensílios de ouro, de prata, mas também há de madeira e de barro. Mas Timóteo, as pessoas só usam num jantar de gala aqueles metais mais preciosos. Assim, pois, versículo 21, se alguém se purificar, é o mesmo sentido aqui do aprovado, se alguém se apresenta pronto, se alguém tem preparação, prontidão na vida, se alguém se purificar desses erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor. É como se Paulo dissesse para Timóteo: olha, Timóteo, você está percebendo que está surgindo muitas pessoas habilidosas, eloquentes no falar, que estão tentando, né? Parece que Paulo está falando para os nossos dias também, nos nossos canais de YouTube, Instagram. Quantas palavras, quantos pastores, quantas visões, quantos tipos, você escolhe, meu irmão, hoje em dia. Qual é a mensagem que mais lhe agrada? É uma em que a pessoa mexe mais com as suas emoções, em que você se sente ali, nossa, é uma palavra eloquente, cujas as frases se derramam segundo após segundo, é aquela palavra mais intelectual. Você tem à sua disposição hoje um leque, mas qual dessas pessoas, que eu até vou reservar esse momento um pouquinho mais para frente, qual dessas pessoas de fato é pastor? Qual deles está, como diz o apóstolo Paulo aqui, apresentado como alguém aprovado, genuíno, cujo metal, cuja vida está debruçada, é usada para a glória de Deus? É como se Paulo dissesse para Timóteo: certos homens, Timóteo, buscam aplauso do povo, estão falando, seus falatórios, a sua linguagem é feita para fisgar seguidores, para conseguir, para arrebanhar pessoas para a sua admiração. Não seja como esses, Timóteo. Quanto a ti, meu filho, porém, que o teu alvo seja se apresentar, você e o seu ministério, como aprovado, não diante dos homens, mas aprovado diante de Deus. E hoje de manhã, eu queria que você pensasse comigo sobre esse estado da nossa vida. Você se encontra preparado para que a sua obra seja testada, seja averiguada diante de Jesus? Você poderia dizer com toda a segurança no seu coração: olha, apóstolo Paulo, amado, meu querido apóstolo, eu estou seguindo o seu conselho. Hoje de manhã, eu posso dizer que me apresento como aprovado diante de Deus. Para quem você tem apresentado a sua vida? Não se engane, todos nós apresentamos a nossa vida. Apresentamos a nossa vida na nossa foto de perfil do Facebook, nos nossos stories, no nosso feed. Todo dia nós estamos nos apresentando aos homens. Você vestiu a sua melhor roupa, ou talvez guardou a melhor para daqui a pouquinho à noite. Você está com um perfume bom, gostoso, tomou banho, eu espero. Todo mundo tomou banho, graças a Deus. Nós vivemos nos apresentando aos homens. Mas o que o apóstolo Paulo convoca a cada um de nós essa manhã é nos preocuparmos a nos apresentarmos diante de Deus. Porque afinal de contas, você não vai prestar contas ao seu pai, à sua mãe, como eu falava ontem para os adolescentes, ali naquele encontro, né, do dia 12, dos namorados, não vai se apresentar para o seu crush, para a sua paquera. Você, no final das contas, vai se apresentar para Deus. Você se sente preparado nessa manhã? Em segundo lugar, o segundo cuidado que o pastor aprovado deve desenvolver, meus irmãos, é que ele desempenha diligentemente a obra do Evangelho. Um pastor precisa desempenhar diligentemente, esforçadamente, esmeradamente, com todo denodo, com toda a força, com todo carinho, com toda a paixão. E o que isso significa?
Veja a parte B agora do versículo 15, nós estamos apenas no versículo 15. Paulo agora usa uma palavra que é a expressão mais exata do que é o ministério, do que é o pastor. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Qual é a figura aqui, meus irmãos? Obreiro no grego é praticamente essa imagem do português, mesmo da palavra, é um trabalhador braçal. É um serviçal, e por isso eu coloquei no meu tema, o pastor é um servo, o pastor é um servidor, é um serventuário de quê? O pastor é um serventuário, é um servidor, é um trabalhador da igreja? Não. Em primeiro lugar, o pastor, o ministro do evangelho, diz o apóstolo Paulo para o seu filho na fé Timóteo, é um servidor da palavra de Deus. Está a serviço envolvido com a palavra de Deus, a palavra da verdade. Um pastor, meus irmãos, não é um cargo eclesiástico, não é uma posição dentro da instituição religiosa. O pastor não é uma persona para ser admirada, para ser bajulada, para ser tratada como se fosse o pai, ou o guru, ou o coach da vida. Não, antes disso tudo. É verdade, o pastor é líder. É verdade, o pastor é autoridade na igreja. É verdade. Merece ser respeito, merece ser amado, merece ser apreciado. É verdade, mas antes de tudo, um ministro de Deus é um obreiro. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Antes de tudo, você está a serviço da palavra, porque o pastor que não está a serviço da palavra não pode agradar a Deus. Perdeu o foco do seu ministério. Com quanta tristeza, meus irmãos, eu entro nesse tema, porque nós temos visto dias, temos vivido em dias em que o nome pastor perdeu totalmente o sentido. Na década de 70, 80, ainda era possível falar de um pastor como uma pessoa respeitosa, em que você podia confiar, em que até você podia chegar na venda, comprar, dizer que era pastor e ter certeza que ele ia pagar no outro dia. Hoje em dia, meus irmãos, no Brasil, nós perdemos o significado da palavra pastor. Tanto é que o nome pastor hoje nem significa mais nada. Agora a gente precisa ir para um degrau maior. Eu preciso ser o quê? Um apóstolo. Pastor é muito pouco. Preciso, sei lá, talvez virar querubim da guarda, semideus, sei lá o que vai vir agora aí, né? Nas igrejas galácticas que a gente tem por aí. Infelizmente, nós perdemos o significado da palavra pastor. E o pastor, meus irmãos, é um obreiro, é um servo. Antes de tudo, ele é servo. Ele vive gravitando em torno da palavra de Deus. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Procure se apresentar, Timóteo, como aprovado diante de Deus, como esse servo, esse servidor, como ele diz em 1 Coríntios, como um dispenseiro fiel, aquele que cuida da dispensa, que vai trazendo o alimento necessário na hora da refeição. Porque você não deve passar vergonha, Timóteo. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E um obreiro, um pastor pode passar vergonha? Pode passar vergonha, meus irmãos. Quando é que um pastor passa vergonha, meus irmãos? Muitas razões. Primeiro, um pastor pode passar vergonha, tomando o contexto imediato aqui, quando ele se envolve com coisas que não tem nada a ver com o seu ministério. Olha, Timóteo, não se envolva com conversa, com discussão tola, ainda que seja teológica, ainda que seja gravitando no entorno da palavra. Não seja um falastrão. Não seja chato, não faça como acontece hoje em dia com os pastores, os nossos telepastores, que dá vergonha, as palavras que usam, chulas, e se envolvem em todo tipo de confusão, em nome
do Evangelho, da defesa do Evangelho. O pastor não deve se envolver com isso. Não deve se envolver com isso, porque isso traz vergonha para o Evangelho. Não sou eu que estou dizendo isso, meu irmão. Veja aí o versículo 23. Você não precisa nem sair do capítulo 2. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas, Timóteo. Um pastor não deve se preocupar em ter bons argumentos. Ele deve estudar teologia, sim, mas antes de ser teólogo, ele precisa ser pastor. Ele precisa ser aquele que exala, não apenas com a boca, não apenas com as palavras, a verdade do Evangelho, mas com a vida, com as expressões, contato. Portanto, um pastor não deve se preocupar em vencer com argumentos. Nos diz a palavra de Deus, o servo, versículo 24, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, glória a Deus, disciplinando com mansidão os que se opõem a Ele, não quer ouvir, não quer aceitar. Disciplina com mansidão os que se opõem a Ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, não é palavra, não é argumento, não é capacidade retórica que vai fazer o outro aceitar o Evangelho, que você vai vencer o outro, o opositor do Evangelho. É Deus dando arrependimento e, não apenas isso, retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendem, ou que os prendeu, para fazerem o que Ele quer. Timóteo, apresente-se como obreiro que não tem do que se envergonhar. Concentre-se no ministério, concentre-se em pregar a palavra, fuja dessas brigas. Prega a palavra, Timóteo. Um obreiro também pode ser envergonhado, meus irmãos, se ele cai em perseguição. A vida do pastor tem muitas aflições, tem muitas dores. Tem horas que as pessoas cobrem o pastor de elogios, em determinados momentos o pastor vai se sentir só, abandonado, triste, cansado, vai ter que vir no domingo de manhã e não vai ter ninguém para substituí-lo, vai vir com o coração, na noite anterior teve uma discussão com a esposa, vai ter que estar aqui para derramar o coração. A vida do pastor não é fácil, mas Timóteo deve ter cuidado para não cair em vergonha. Hoje em dia, a gente não precisa nem mesmo se preocupar com o que acontecia nas igrejas antigamente. Antigamente, quando uma igreja não gostava do pastor, se reunia um grupo de irmãos, passava nas casas e dizia: olha, esse pastor não está pregando o que a gente gosta. Vamos parar de contribuir para ver se ele sai. Hoje em dia não precisa nem mais isso. Hoje em dia, infelizmente, os púlpitos estão comprados. O pastor não ganha mais sustento, ele é comprado, a sua mensagem foi comprada. O que é que vocês querem ouvir? Eu prego, contanto que vocês mantenham o meu salário. Não caia nessa vergonha, Timóteo. Fuja, você vai ser perseguido, mas permaneça íntegro. Um pastor, um obreiro também pode ser envergonhado quando a sua vida pessoal, o seu caráter se converte numa vida dissimilar, com falta de simetria com aquilo que ele prega. Que vergonha quando a gente tem homens que proclamam a palavra de Deus, que estão à frente de igrejas, mas a gente sabe que a vida deles não é nada daquilo que eles estão pregando. Portanto, para Timóteo, o apóstolo Paulo diz: olha, cuidado para não se envergonhar. E para nós também, meus irmãos, qual é o grau de comprometimento que eu e você temos tido com a mensagem que temos proclamado? As pessoas podem ver verdade na nossa vida. É verdade aquilo que você canta, acontece na segunda-feira ou só no domingo. Até a sexta-feira você aguenta o tranco,
Ou quando chega na quarta, você já está soltando os cachorros. Não vai dizer palavras sujas, mas diz eita misericórdia, mas já quase mandando a pessoa para outro lugar que não é o céu. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos, para também não sermos achados em vergonha. O pastor aprovado desempenha diligentemente a obra do Evangelho. E por último, meus irmãos, terminando essa mensagem, terceiro cuidado que o pastor aprovado toma é que ele ensina corretamente a palavra da verdade. Eu falei no começo dessa mensagem, meus irmãos, que esse é um texto profundo, ele é poderosíssimo. Poderosíssimo. No primeiro seminário que eu fiz, meus irmãos, no Betel Brasileiro, esse versículo é o lema do seminário. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A gente tinha que decorar, porque era o lema do seminário. E ele traz a profundidade do que deve ser o objetivo do pastor. Pastorado, como eu já falei para vocês, meus irmãos, é uma obra grandiosa, maravilhosa. É a maior honra que um ser humano pode alcançar. Eu sou apenas um candidato, né? Eu estou tentando chegar lá, né? Mas com certeza, o pastorado é muito maior do que títulos do exército, do que patentes do exército. O pastorado, meus irmãos, é muito maior do que qualquer posição na carreira pública do nosso país. O pastorado é mesmo muito maior, muito mais honroso do que a posição da presidência da República. Não existe um dever mais glorioso do que pregar a palavra da verdade. Como eu falei, eu sou apenas um candidato nesse caminho. Eu não me julgo nem digno de ser chamado seminarista, pelos caminhos que eu peguei na vida e me levaram a demorar a traçar esse caminho. Mas é uma obra da qual o apóstolo Paulo diz, olha, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. O que nos diz aqui o finalzinho do versículo 15, meus irmãos? A vontade é ficar falando a vida toda, mas não posso. Maneja bem a palavra da verdade. Queridos, esse texto aqui, essa palavra maneja, no grego, é uma palavra muito, muito incomum. Muito incomum. Aparece uma vez só no Novo Testamento e é aqui. Ela também aparece lá no que a gente chama de Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que foi a Bíblia que Jesus lia na época dele. Aparece 2 vezes em Provérbios 3, 6 e 11, 5, referido a caminho. Maneja significa caminho. Literalmente no grego, manejar significa cortar bem. Endireitar, cortar em linha reta, é a preocupação com a retidão, alguém que se esmera, que tem cuidado de acertar o prumo, de fazer um caminho, de traçar, de cortar de maneira endireitada. Existem várias imagens aqui, meus irmãos, com essa palavra manejar. Alguns dizem que ela era aplicada à agricultura, significava ainda temos hoje na nossa parte rural, né, aquelas pessoas que pegam um arado manual, vão segurando ali, o animal vai na frente, o animal que vai na frente, né, no que vai aqui não, né, e vai fazendo ali o sulco na terra, e ele tenta fazer reto. Tanto é que Jesus usa essa palavra nos evangelhos e diz, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque se ele está aqui no arado, tem que ficar retinho. Se ele olhar para trás, errou o sulco. Vai ficar um sulco ali meio... Não tem como sair uma boa plantação assim. Essa palavra também era da engenharia civil, do engenheiro, do pedreiro que cortava a pedra bonitinha para ficar encaixada na posição que ele queria. E também da alfaiataria, a pessoa que costura o ponto da maneira reta, correta, uma emenda bem feita. Vou, meus irmãos, aqui citar 3 grandes pensadores que trouxeram imagens aqui a partir desse maneja bem a palavra da verdade. É uma riqueza, mas eu vou me concentrar em 3. O grande reformador genebrino, Calvino, ele disse o seguinte, que Paulo aqui, quando está falando para Timóteo, manejar bem a palavra da verdade, ele está dizendo o seguinte, você deve ministrar a palavra, Timóteo, como um pai divide o
pão em pequenos pedaços para alimentar os seus filhos. O pastor é isso, é aquele que sabe a palavra que a pessoa precisa e vai lá, pega o texto e dá, como um pai amoroso dá para o filhinho. O Júnior já tem, quantos anos, Júnior, você tem? 21? Não é possível um negócio, 21? Menino. O Júnior já aguenta churrasco, então eu vou dar churrasco para o Júnior. Mas tem gente que está novinho ainda na fé. Eu vou começar com João 3,16. Tem gente que já aguenta profeta, vou pregar um Isaías para ele. Tem gente que ainda está ali. Arrependei-vos para que é chegado o reino. O pastor tem que ter habilidade de alcançar, e essa é uma tarefa pesadíssima, meus irmãos. Essa é a imagem que o Calvino nos traz. Existe um outro grande pregador que diz o seguinte, John Stott, grande reverendo anglicano, morreu em 2001, ele diz o seguinte: o significado é cortar uma estrada através de uma região cheia de florestas e outras dificuldades de transposição. O pastor é esse doido, que vai, enquanto todo mundo está apontando para um lado, para o outro, o mundo, todo mundo dizendo, o pastor está dizendo, é por aqui. E lá vem árvore, pá, é por aqui. E lá vem cacetada, lá vem galho na cabeça, e o pastor, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Ele vai apontando o caminho que a sua igreja precisa seguir. E a última imagem é de um grande comentarista chamado John Kelly. Ele diz o seguinte: manejar bem a palavra da verdade é seguir um caminho estreito, sem se desviar por disputas acerca de meras palavras ou por conversa ímpia. Pastor é aquele que, como nós vimos no contexto, ele tem uma missão a fazer. Ele precisa colocar a sua vida, o seu coração, como é dito lá no Atos dos Apóstolos, né? Vocês, por favor, escolham diáconos para servirem às mesas, porque nós vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. O pastor precisa ser uma pessoa incendiada pela palavra de Deus, com um objetivo de vida, que tem que transpirar a verdade do Evangelho na sua vida. Precisa incendiar outros. E nós, meus irmãos, nós estamos seguindo a altura do nosso pastor. Você hoje de manhã pode dizer, e perceba a última palavra desse versículo, maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. Se bem usada, ela pode construir vidas, mas se ela for mal usada, ela também mata. Que nessa manhã, ao olharmos para esse texto tão bonito, e com certeza o vermos espelhados na figura do pastor Pedro, cujo ministério, cujo exemplo dispensa explicações, que esta igreja se sinta desafiada a seguir o conselho do apóstolo Paulo na vida. Seja você também, meu irmão, quem dá a mão ao pastor, a esse pastorado, a esse ministério, e vai cortando, e vai mostrando o caminho, e vai ajudando, e vai também distribuindo. Deixe a Bíblia entrar no seu coração. Permita-se ser alguém que ensina a outros o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus chamou você também para isso. E que em nome de Jesus, o Senhor conceda ao nosso pastor muita sabedoria, muita capacidade, muito vigor para dirigir essa igreja no poder do Espírito Santo. Amém? Senhor nosso Deus, te louvamos nessa noite, nessa manhã, te louvamos agora, Senhor, porque o Senhor tem dado essa tarefa tão grandiosa, tão maravilhosa para nós, e o Senhor escolheu uma pessoa amável, uma pessoa diferente, Senhor, que temos muito prazer e honra de tê-lo conosco, que é o nosso pastor Pedro, Senhor. Nessa manhã eu quero juntar esse texto à sua vida e dizer, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por tanto que nós temos aprendido com a sua vida, com a sua disposição incansável de ensinar a verdade,
de companhia, com seu coração, ó Deus, tão dedicado à obra de Deus. Nos ajuda a nos espelhar nesse exemplo, Senhor, da gente também nesses dias difíceis, deixar nossa vida se gastar em prol do Evangelho, que pessoas verem em nós, ó Deus, e serem atingidas pelo que acontece em nossas vidas, serem, ó Deus, também alcançadas com o que acontece em nós. Eu te peço, Senhor, assim, em nome de Jesus.